Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Quero louvar-te. 3, 4. Balança a cabeça. O mestre mandou balançar a cabeça. João, agora o mestre mandou pular num pé só. Num pé só, João. Não é com os dois, não. Ai, ai, João. Num pé só. Oi, o mestre Lucas. mandou. Oi, tia. Tudo bem? Tudo bem. Eu tava brincando com o João. Com o João? É. Aí, pelo celular. É. De mestre mandou. Ah, mestre mandou. Eu já brinquei muito de mestre mandou. Já acabou a brincadeira? Não, tava só te esperando. Mas a gente pode acabar agora. João, Então tá. depois eu volto, tá? Agora eu vou ouvir sobre a Bíblia. Depois eu te conto. Vou te dar o endereço pra você acessar também, tá? Endereço eletrônico. Tchau. Deixa eu te ajudar a tirar esses fones. Ui, ficou tão... Nossa, mas você conseguiu enrolar esse fone aqui no seu cabelo, rapaz? O que você fez? Agora tô te ouvindo melhor. Que bom. Muito legal você ter arrumado esse jeito de brincar com seus amigos, assim, à distância, né? Durante a quarentena. É, também tô achando legal. Sabe que eu brincava muito de mestre mandou quando eu era pequena? É Eu mesmo? gostava muito dessa brincadeira. E você sabia imitar direito? Ah, eu era boa nisso. E você é bom? Eu sou como mestre, mas o João não é bom como mandou. É verdade, é muito fácil a gente imitar as pessoas, eu acho. Mas às vezes fica bem difícil. É, pro João ficou. É, eu tô lembrando aqui do nosso versículo de hoje, que tem tudo a ver com isso. Legal. Vamos ver? Vamos, Vamos falar junto para as crianças? vamos sim. Sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. O nosso versículo começa com uma ordem, um mandamento de Deus. Sejam bondosos. Deus quer que a gente seja bondoso com as pessoas. Por exemplo, quando você está na rua,
alguém deixou cair uma coisa do seu lado, você vai e pega essa coisa para a pessoa. Isso é uma atitude bondosa. Tem várias formas da gente ser bondoso com as pessoas. Você sabe me dar um exemplo de uma atitude bondosa? Eu acho que quando eu divido o lanche com meu amiguinho, eu tô sendo bondoso. Com certeza, Lucas, você está sendo bondoso com o seu amigo. Ele às vezes esqueceu o lanche em casa ou não tem dinheiro para comprar na cantina. Aí você vai e divide o lanche com ele. Na verdade, eu acho que é porque ele gosta muito do meu lanche. Seu lanche deve ser bem gostoso, né, Lucas? Eu acho. Por exemplo, uma outra atitude bondosa. Se você está lá na sua aula de matemática, não entendeu direito a lição, aí seu amigo vai lá e te ensina o que ele aprendeu. Isso também é uma atitude bondosa. Meus amigos estão sendo bondosos comigo agora, tia. É? Por Eles quê? estão me ajudando. Matemática agora no celular. A gente está tendo aula remota e aí algumas coisas eu não sei. Mas eles me ajudam. Eles estão sendo bondosos. Que legal. Você sabia disso antes? Não. Seus amigos estão sendo muito bondosos, sabia? Muito legal. Então, mas o nosso versículo, ele nos fala de uma ação específica, bondosa, que a gente precisa praticar, que é perdoar. Ele diz ali, perdoando-se mutuamente. Você sabe o que é mutuamente? É uma palavra grande. Eu sei. O quê? Muda a mente, é só ficar calado. Não, eu não falei mudamente, eu falei mutuamente. Mutuamente nem sei se existe. Então eu não sei. Mutuamente é uns aos outros. Então é perdoando-se uns aos outros. Eu te perdoo e você me perdoa. Entendi. Entendeu? Vamos supor que você está lá na cantina do seu colégio, na hora do intervalo, aquela confusão, todo mundo querendo pegar o seu lanche, e aí vai alguém te dar um esbarrão. Fala, opa, Lucas, desculpa aí, foi mal, hein? Tá perdoado. Tá perdoado, é fácil perdoar assim, né? Assim é. Aí depois ele vai e me perdoa, mutuamente. Isso aí, mutuamente, aprendeu, mutuamente. É muito fácil perdoar nessas ocasiões, mas tem momentos que é tão difícil. Às vezes a pessoa fez uma coisa que nos magoou profundamente. E pior ainda, às vezes a pessoa nem se arrependeu e nem pediu desculpa pelo que fez. Aí fica difícil perdoar, não é? Nesses momentos, a gente precisa lembrar do finalzinho desse versículo, que é, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus conhece todos os nossos pecados. Ele nos ama e nos perdoa, mesmo conhecendo todos os nossos pecados. Ele oferece o seu perdão por meio de Cristo. Por causa do que Cristo fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, é que nós podemos perdoar os outros. Então, Deus quer que a gente imite Ele. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ele quer que você perdoe também aqueles que te ofenderam. Legal. Pois é, a nossa lição vai ser exatamente sobre o perdão. Mas antes de entrar na lição propriamente dita, eu vou contar uma história de uma menina que eu conheci, que é de outra cidade. Ela se chamava Ana. Tia, Oi, essa história tem a ver com a lição? tem tudo a ver com a lição. É porque a tia lá da escola dominical não deixa contar a história se não tiver a ver com a lição, porque senão atrapalha. Não, mas essa tem tudo a ver com a lição. Aí no finalzinho você vai entender por quê. Vou prestar atenção. Isso. Então, a Ana, ela frequentava as reuniões da UCP, lá de outra cidade, de outra igreja. Ela ia para a igreja, mas o lar dela era um lugar muito infeliz. Ela tinha um irmão mais velho, que se chamava Miguel. Mas o Miguel era meio irmão dela. Você lembra o que é meio irmão, não lembra, Lucas? Nós estudamos isso lá na lição de Jefté. É meio do pai e meio da mãe. Uhum. Só que Jefté, ele tinha meio irmão por parte de pai. As mães eram diferentes e o pai era o mesmo. Tia, posso falar uma coisa? Uhum. Pode. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que tem o nome de Jefté. Nossa, de onde você conhece? Esse nome é bem difícil. É. Mas continua a história. Então, só que o Miguel era meio irmão por parte de mãe.
Então, a mãe do Miguel e da Ana era a mesma. Os pais é que eram diferentes. Mas a mãe deles não tratava eles da mesma maneira. A mãe de Miguel e de Ana dava abraço, beijinho, carinho no Miguel. Na Ana ela não fazia nada disso. Nem abraçava, nem beijava, nem dava carinho nenhum. Quando chegava o aniversário do Miguel, ele ganhava os presentes mais legais. Quando chegava o aniversário da Ana, quando ela ganhava algum presente, era um presente muito sem graça. Que triste. Imagine como Ana devia se sentir. Eu já tô me sentindo triste. Imagina ela. Pois é. A Ana se sentia muito triste, muito rejeitada. E você acha que ela se comportava como na UCP? Eu acho que ela não se comportava bem. Não se comportava mesmo, ela dava muito trabalho. Porque ela era muito agressiva com os amigos, com os colegas da igreja. Ela desobedecia aos professores, não respeitava as pessoas. O comportamento dela era péssimo. Tudo isso era refletido por causa desses sentimentos que ela guardava no coração. Ela não tinha perdoado a mãe dela pelas coisas ruins que a mãe dela fazia para ela. Então, isso se refletia nesse comportamento que ela tinha lá. Ela não se comportava legal. Então estava gerando sofrimento para muita gente, né? Para muita gente. Inclusive para ela, né? E você acha que seria possível a Ana perdoar a mãe dela? O que você acha? Eu acho que dá para perdoar uma vez. Ou duas. Talvez 3. Pois é. Essa é a nossa lição de hoje. Como é essa história do perdão? Né? Mas seria possível sim a Ana perdoar a mãe dela. Nós vamos ver isso hoje. Com a ajuda de Deus. Quando é tão difícil assim de perdoar, como foi no caso da Ana, Deus pode nos ajudar. É claro que Deus não estava satisfeito com a atitude da Ana, tá? Porque ela não tinha perdoado a mãe. E também não estava satisfeito com a atitude da mãe da Ana. Talvez alguém lá de casa esteja triste, muito magoado com alguém que ofendeu você. Talvez você não tenha passado pelas mesmas situações de Ana, mas um outro adulto ou uma outra criança te ofendeu profundamente. Você está muito magoado com ela. No colégio, às vezes, acontece isso, tia. Né? Acontece muito, eu sei. E quando é difícil assim de perdoar, a gente lembra daquele finalzinho lá do nosso versículo, que assim como Deus nos perdoou, a gente precisa perdoar também as pessoas que nos ofenderam. E essa lição de hoje vai ajudar a gente a entender que nós podemos aprender a perdoar e ficar livre desses sentimentos ruins que a Ana tinha. Mas a nossa lição de hoje já é a 4ª lição daquela série Deus se importa quando as crianças ficam tristes. E a história que eu vou contar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Tia, Oi. então Deus estava se importando com a Ana, porque ela estava triste, né? Com certeza. Deus se importa com as crianças que estão tristes. Lá em Mateus capítulo 18, eu vou começar quando Pedro tinha uma pergunta para fazer para Jesus sobre o perdão. Eu vou ler aqui. Acompanha comigo, Lucas. Vocês também, peguem a Bíblia aí, hein? Isso. No versículo 21, a gente tem assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? 7 eu acho que é muito. Não, você vai entender por que não é muito. Pedro queria saber se ele devia estar preparado para perdoar alguma pessoa mais do que 7 vezes. Eu também quero saber. Isso. Talvez Pedro tivesse uma pessoa que estivesse ofendendo ele continuamente, sabe? A pessoa magoava ele e ele perdoava. Magoava ele e ele perdoava. Ele já devia estar por aqui. A paciência já devia estar acabando. Poxa vida, quantas vezes eu vou ter que perdoar essa pessoa, né? Eu acho que ele pensou que Jesus ia falar, 7 vezes, tá suficiente, Pedro, não precisa de mais não. Eu também acho, eu só perdoo 3. Então, Jesus respondeu. Vamos ver qual foi a resposta que Vamos surpreendeu Pedro?
No versículo 22, a gente vê ali: respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você sabe quanto dá 70 vezes 7, Lucas? Posso pegar meu celular? Não, sem celular, só de cabeça. Então, eu sei que é mais do que as 3 que eu falei e mais do que as 7 que Pedro falou. Mas não sei quanto que é não. É muito. Muito mais do que isso. 490, 70 vezes 7 é muita coisa. Você não acha? Jesus estava querendo dizer que a gente tem que perdoar sempre. E aí, em seguida, Jesus contou uma história para os discípulos para eles poderem entender melhor isso que ele estava falando. Vamos ver a historinha? A história que Jesus contou era assim. Era uma vez um rei que vivia em seu palácio e decidiu consultar o seu livro onde ele fazia as anotações financeiras. Então, ele descobriu que um homem lhe devia muito dinheiro. A Bíblia diz que esse homem devia uma quantidade enorme de dinheiro. Se fosse hoje, seria mais ou menos uns 10 milhões de reais. 10 milhões de reais? Isso é muito dinheiro, tia. É muito dinheiro, né? Então o rei mandou chamar o homem e disse que estava na hora dele pagar o que devia. O que o homem fez? A Bíblia diz que ele fez 2 coisas. O homem se prostrou, ou seja, se ajoelhou, e implorou ao rei, dizendo: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas a quantidade de dinheiro era tão grande, mas tão grande, que o homem jamais poderia pagar essa dívida, nem mesmo por toda a sua vida. O desespero do homem deve ter sido tanta que o rei decidiu fazer uma atitude bondosa. O que o rei fez? Lá na Bíblia, nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 27, que o rei teve compaixão dele, cancelou sua dívida e o deixou ir. Legal, né? Muito legal, tia. Gostei. Esse homem estava tão feliz, mas tão feliz, que ele deve ter saído do palácio pulando de alegria. Também acho. E contando para todo mundo que ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei. Ele devia estar doido para contar essa história para a esposa, para os filhos. Agora, você sabe por que é que Jesus contou essa história? O que é que Jesus queria que eles soubessem com essa história? Jesus queria que eles soubessem, e não só eles, mas nós também, que nós temos um grande rei, diante do qual todos nós temos uma grande dívida. Acho que eu estou entendendo. Esse grande rei, quem é? Deus. Deus. Deus é o nosso grande rei. Nós somos aquele homem que devia ao rei naquela história. E aqueles 10 milhões de reais são os nossos pecados, que são tantos, 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 que seria difícil de pagar, impossível de pagar. Deus manda que a gente faça o que é bom, não é? Ele manda que a gente fale sempre a verdade, que a gente obedeça os nossos pais, que a gente ame a Ele acima de qualquer coisa. Mas às vezes é difícil de obedecer tudo isso. Você consegue obedecer sempre, sempre, sempre? Não, né? Pois é. A gente quer fazer a coisa certa, mas aí quando a gente vê, já fez a coisa errada. Já deu uma resposta atravessada para sua mãe ou para o seu pai. Já briguei com a minha irmã. Já briga com a sua irmã. Já contou uma mentirinha. Mas é porque ela me provoca, tia. Não, mas a gente não pode brigar com o irmão, não é? A gente tem que viver em paz, viver bem. Deus quer que a gente viva bem com as pessoas e seja pacificador. Né? Você tem razão. Pois é. Então Deus manda que a gente faça o que é bom, a gente não consegue fazer tudo isso. Então nossos pecados são muitos e a gente jamais poderia pagar eles, assim como o homem não podia pagar aquela dívida. E nós merecíamos o castigo por todos esses pecados. Mas Deus é tão bom, que Ele mandou Jesus para vir morrer pelos nossos pecados. Então Jesus morreu pelos nossos pecados
e também ressuscitou. Jesus venceu a morte. Hoje ele está vivo. E por causa desse sacrifício que Jesus fez por nós, nós podemos ser perdoados hoje. Tô entendendo. Pois é. Mas a nossa história não acaba aí. Esse homem saiu todo feliz lá do palácio e foi contar para a esposa, para os filhos, né, a novidade. E no meio do caminho, ele encontrou um homem que devia dinheiro para ele. Eu vou chamar o homem que devia dinheiro para o rei de Jurandir, para ficar fácil a gente entender essa história, tá? Jurandir, pra ficar fácil, eu acho que vou chamar ele de Jura. Mas não é tão difícil assim. Tá bom, Jura. Então Jura devia o dinheiro ao rei e foi perdoado. O Jura, indo para casa, encontrou o Joaquim, que era o outro homem que devia dinheiro para ele. É um nome que eu estou inventando. Esse tá fácil, não tá? Tá sim. Joaquim. Então ele viu o Joaquim. Aquele lá é o Joaquim, ele tá me devendo uma grana. Mais ou menos uns R$100 na moeda de hoje. Será que o Jurandir ia ter coragem de cobrar essa dívida do Joaquim? Você acha que não, né? Eu acho que não. Eu acho também que o certo deveria ele não cobrar, né? Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida imensa. E ele já ia lá cobrar do outro. Mas a Bíblia nos conta o que o homem que eu estou chamando de Jurandir fez. Está lá no versículo 28. Vamos dar uma olhadinha? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: pague-me o que deves. Que coisa horrível, né, Lucas? Você consegue imaginar o Jurandir indo para cima do Joaquim? Ai, agora imaginei. Pegando o pescoço dele. Paga o que me deve! Paga o que me deve! Quase esganando o pobre coitado de Joaquim. Pois essa foi a reação de Jurandir. Joaquim caiu de joelhos diante de Jurandir e falou: oh, por favor, tenha paciência de mim, tenha paciência comigo. Eu te pagarei tudo, de joelhos. Você já viu essa cena antes? É igual o que o Jurandir fez. Todo mundo viu essa cena, né? Jurandir tinha acabado de fazer isso na frente do rei. O rei se compadeceu dele e perdoou a dívida. E agora Joaquim fazendo a mesma coisa na frente do Jurandir, mas o Jurandir, ó, nem aí. Tia, eu acho que eu tô entendendo. Pois é. O Jurandir não perdoou o Joaquim. Muito triste, né? As pessoas que estavam ali ao redor, vendo tudo isso acontecer, ficaram indignadas, revoltadas, muito chateadas. Eu também fiquei chateado. Pois é, e eles assim, eles tinham acabado de saber que o Jurandir tinha sido perdoado. Tá vendo o Jurandir fazer aquilo tudo ali, sabe o que eles fizeram? Alguns deles foram lá no rei, contar para o rei o que tinha acabado de acontecer. Isso é fofoca. Crianças, precisamos entender a diferença entre fazer uma fofoca e levar uma informação. A grande diferença entre elas está na motivação. O que motivou as pessoas a levarem aquela informação ao rei? Elas queriam que a justiça fosse feita. A intenção delas era fazer o bem. Quando se faz uma fofoca, ainda que ela seja verdadeira, a motivação é má e pode destruir a imagem de uma pessoa, separar amizades e provocar a ira. Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é pecado, pois ela não visa edificar o outro, mas sim destruí-lo. O rei ficou furioso. Ele falou: puxa vida, que audácia, acabei de perdoar ele. Isso não vai ficar assim. Então, o rei mandou pegar o Jurandir e botar na cadeia. Jurandir terminou essa história na cadeia, amargando dias difíceis. Tia, eu acho que eu tô entendendo. Entendeu a história? Pois é, ela fala do perdão. Eu acho que quando eu falei que perdoava só 3 vezes, é como se eu tivesse ali não perdoando todo o pecado, que Deus já perdoou o meu. Isso aí, Lucas.
Deus nos perdoou por coisas tão maiores, por tantos pecados. E eu fico querendo perdoar só 3 vezes, né? Pois é, por isso nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Mas eu sei que deve ser bem difícil a gente perdoar as pessoas que nos ofendem. E o que a gente tem que ver, aprender, que a gente está aprendendo nessa lição de hoje, é que Deus pode nos ajudar a fazer isso. Essa história acabou de uma maneira muito triste. E é isso que acontece quando uma pessoa não aprende a perdoar. Ela acaba triste, sozinha, sofrendo. E isso pode até se refletir no seu comportamento, assim como aconteceu com Ana, não é? A gente, quando aprende a perdoar, a gente pedindo ajuda a Deus, a gente se livra desses sentimentos ruins. Eu acho que agora eu vou conseguir perdoar mais do que 3 vezes, mais do que 7 vezes. Vou perdoar sempre, porque eu vou pedir para Deus me ajudar. Que legal, Lucas. Você aprendeu a lição de hoje. Se você nunca pediu perdão para Deus, faça isso hoje. Faça uma oração e peça para Deus tirar esses sentimentos ruins do seu coração. Peça para Ele colocar o amor de Jesus dentro do seu coração, para que você possa olhar essa pessoa com amor e assim possa perdoar essa pessoa do fundo do coração. Quando você fizer isso, Deus vai te perdoar dos seus pecados, e eu tenho certeza disso porque isso está escrito aqui na Bíblia, a palavra de Deus, que é 100% verdadeira, não tem mentira aqui. Então Deus vai te perdoar. E Ele te perdoando, você é capaz de perdoar os outros, porque Ele te perdoa por tantas coisas. Quando a gente aprende a perdoar, 4 coisas maravilhosas acontecem. A primeira, Deus fica satisfeito com a gente. A segunda, a pessoa a quem a gente perdoou fica agradecida. E a terceira coisa, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. E a quarta coisa, nós ficamos felizes, porque a gente fez o que era certo. Vamos ver se as crianças fazem junto comigo? Vamos! Dedinho para cima. Primeira coisa que acontece quando a gente aprende a perdoar. Deus fica satisfeito. Isso. Segunda coisa, a pessoa a quem a gente perdoou fica agradecida. Terceira coisa, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. Abençoadas, ficam felizes também. Isso. E a quarta coisa, nós ficamos felizes, porque a gente fez o que era certo. Legal, e fica todo mundo feliz. Muito legal. Ainda agrada a Deus. Essa foi a nossa lição de hoje. Vamos orar para a gente terminar? Tia, posso fazer uma pergunta antes? Pode. Você sabe matemática? Sei. Então você pode me ensinar, porque eu estou aprendendo muita coisa com você da Bíblia. Se você souber matemática como você sabe da Bíblia, eu vou ficar muito bom em matemática, porque eu estou aprendendo muito da Bíblia. Com certeza eu posso te ajudar. Eu vou estar tendo uma atitude bondosa com você. Eu vou te ensinar aquilo que você não aprendeu. Tem razão. Então, vamos orar? Vamos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada porque Tu és um Deus bondoso. Obrigada porque Tu enviaste Teu Filho para nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Te agradecemos pelo perdão que o Senhor nos oferece todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração livre de sentimentos ruins. Tira cada sentimento de rancor, de ódio, de mágoa em relação às pessoas que nos ofendem, Senhor. Que possamos a cada dia aprender contigo e imitar aquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tia, eu agora estou muito feliz. Por quê? Porque eu sei que eu posso perdoar mais do que 3 ou 7 vezes, porque Deus vai me ajudar. Com certeza, Deus ajuda. A gente orar, pedindo ajuda para Ele, Ele nos ajuda. Muito legal. Aprendi mais uma coisa. Gente, crianças, é isso aí. Essa foi a nossa lição de hoje. E nós aprendemos tudo, hein? Semana que vem a gente volta. Opa, estaremos aqui aprendendo mais uma coisa sobre a Bíblia, aprendendo sobre Deus. Está sendo muito bom esse tempo.
Deus abençoe vocês. Amém. Eu preciso, tem nas mãos a guarda